Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui do nosso controle de acesso para um sistema, desenvolvido em hardware, usando HMG para interface gráfica, E então nesse vídeo a gente vai fazer a gravação da exclusão de usuário, que é quando você está realmente querendo bloquear, que o usuário pode ter sido bloqueado por várias tentativas de acesso, ou você pode estar querendo excluir o usuário para impedir que ele entre no sistema mesmo. Então, no caso aqui, a gente vai tratar da exclusão do usuário, que é uma das opções do nosso CRUD. Então, vamos lá para o código já. Então, aqui, a gente já está com o nosso HMG aberto, no projeto, e a gente só precisa fazer a criação de uma rotina aqui, que é a de exclusão do usuário. A gente já tinha feito no vídeo anterior o de alteração. O anterior a esse foi o de inclusão, para a gravação da inclusão, gravação da alteração. E agora a gente vai criar uma função chamada exclui o usuário. Então a gente vai fazer aqui no botão, quando aperta o botão ele vai chamar, ele vai entrar nessa rotina, que é o do botão da tela. Quando você entrou, Então você entrou na tela de exclusão, aí você vai confirmar que você quer excluir o usuário. Então você vai apertar o botão que não vai mais estar com o título de salvar, vai estar com o título de excluir, que a gente já fez isso em outro vídeo. Então, quando fizer isso, vai chamar essa rotina que a gente vai criar agora, que é excluir o usuário. Que eu copiei ela ali do altera usuário, mas ela não tem tudo isso de parâmetro. Nosso parâmetro vai ser só o código do usuário, que é o código daquele usuário selecionado e que está com a tela com os dados abertos, para você poder consultar para saber se é ele mesmo que você quer que exclua. E a partir desse instante a gente não precisa mais desse message stop, porque a gente já não vai precisar mostrar se está na rotina de alteração, exclusão ou inclusão, porque a gente já está fazendo o tratamento de acordo com cada caso. Tá? Então, essa é a única mudança no nosso tela usuário botão salvar action, tá? Que é a inclusão aqui dessa linha. Então a gente foi nessa rotina aqui. Tela usuário, botão salvar, btn salvar action, que é a rotina que é chamada quando você aperta o botão salvar na tela, tá? Aqui é mostrar a tela usuário, a gente não vai fazer nada, isso aqui é só que já estava aberto no editor. E vamos aqui na funções usuários, que é a rotina o programa que mantém todos as nossas funções relativas ao cadastro de usuários. E vamos criar nessa tela a rotina de exclusão. Para fazer essa criação dessa rotina, eu vou fazer o seguinte, para facilitar, para não ficar digitando tudo, eu vou pegar a rotina altera usuário, vou copiar e colar. Por que essa altera usuário? Porque basicamente é o que a gente vai estar fazendo, a gente vai estar salvando a alteração de usuário, uma alteração no cadastro de usuário. Conforme a gente já tinha comentado nos outros vídeos, a gente não vai estar excluindo o usuário propriamente. A gente vai estar alterando uma flag nele para informar que ele não pode entrar mais no sistema. Então, mudamos o nome da função para excluir o usuário, acertamos os parâmetros, podemos deixar o resto do jeito que está. Aqui, na consulta, no cconsulta, é ainda um update, tá? Só que a gente vai atualizar o seguinte campo nele. Esse update, ele vai estar alterando o campo excluído.
tem aqui, ó, embaixo. Esse campo excluído aqui, só que ele vai estar alterando como sim, ele vai estar falando que sim, foi excluído. Tá? Então ele vai marcar com S. Independente do conteúdo anterior, independente de qualquer coisa que seja feita na tela, para aquele usuário, aquele código de usuário. É só isso, a gente vai estar alterando essa informação, essa flag. Tá? E não vamos estar excluindo os acessos, tá? A gente vai deixar esses acessos do jeito que estão. Não vou alterar isso. Eu só vou estar rodando o update para marcar aquele usuário como excluído. E vou então, executar essa consulta, esse comando query no SQL. E gravando o resultado, informando o usuário excluído com sucesso, caso tenha sido excluído corretamente. Na telinha apareceu o título exclusão de usuário. E o mostra usuários, como vocês se lembram, é para atualizar aquela lista que aparece na tela anterior, na tela aqui, a partir da qual é chamado essa tela para exclusão, tá? É o grid. Esse mostra usuário é aquele grid que tem com todos os usuários. Então, mostra usuário vai atualizar aquele grid. Quanto ao código é só isso. Caso vocês estejam fazendo um CRUD que vá realmente fazer uma exclusão de um registro, aí em vez de vocês aqui usarem um comando update, vocês vão estar usando um comando delete. E aí a estrutura é bem parecida, tá? A estrutura do comando, mas não é o caso aqui, a gente não está lidando com ensinando SQL, tá? Vocês podem verificar facilmente no Google qual é o comando, né? Mas é o comando delete que vai ser usado para excluir aquele registro, tá? E a chave é a mesma, é o código usuário que é o código do usuário que vocês selecionaram, quer dizer, no caso aí, se vocês estiverem fazendo, por exemplo, uma exclusão de um produto, você vai usar o comando delete isso se você não for manter histórico, né? Qualquer coisa que você não vá manter histórico. Então você pode dar o delete para poder apagar. Se vocês forem fazer alguma coisa com relação a essa deleção, e com relação ao update também, né, que vai influenciar outras tabelas, vocês podem ou no próprio banco de dados fazer o cadastramento de referências, né, onde você vai dizer que uma determinada, um determinado registro tem que ter a um ou mais registros em outra tabela, ou vice-versa, alguma coisa assim. Isso daí você pode colocar no próprio banco de dados, ou vocês podem fazer aqui mesmo, fazendo as verificações. Mas aí você tem que fazer a verificação manual. Dar os selects necessários para verificar se as referências, se as correlações entre as tabelas existem, se você precisa tomar algum cuidado com relação a isso ou não. E aí você não tem que fazer ou nessa rotina de update, nessa rotina de exclusão, ou na rotina de alteração, essas verificações, tá? Para não dar problema no banco de dados. Por experiência própria, embora a recomendação no banco de dados seja de fazer isso pelas regras do banco de dados, quando você fica, isso realmente é o ideal, né? Se você está tratando no banco de dados que seja maior, tal, ou que você vá tratar de muitos registros que possa dar algum problema, o ideal é você estar tratando isso lá no banco de dados mesmo, porque ele já faz todas as checagens de referência e tudo mais. Faz parte do papel de um gerenciador de banco de dados. Agora, caso você esteja tratando um sistema que você tenha que ficar fazendo outros ambientes de teste, copiando dados de um lado para o outro, uma série de coisas assim, para, por exemplo, copiar o banco de dados da área de produção para a área de teste, para ficar fazendo atualização, para fazer os testes, tudo. Quando você coloca muita coisa nas referências cadastradas no banco de dados,
Isso pode atrapalhar, porque vai exigir sequências na hora de você restaurar uma, uma informação que você colocou, por exemplo, no banco de dados de produção, que você vai copiar para o banco de dados de teste. Então você vai ter que mudar, você não vai poder simplesmente dar os comandos de insert, zerar um banco de dados e dar os comandos de insert no novo, porque você tem a sequência necessária para cumprir as referências. Então é sempre um ponto de atenção para você decidir se você vai querer colocar esse tipo de tratamento no banco de dados ou no seu sistema. Tradicionalmente, sistemas em Clipper, pelo fato do Clipper usar DBF, então o DBF não é relacional e, portanto, você faz todos os tratamentos no próprio DBF, no próprio PRG, no próprio programa, você faz todos os tratamentos para verificar as referências no banco de dados, para ter a integridade do banco. Agora, quando você está fazendo isso com o MySQL, aí você tem essa opção de fazer isso direto lá no MySQL. Lembrando sempre dessa questão quando você for restaurar um banco, por exemplo, deu um problema no banco, eu tenho que restaurar o banco de dados. Lembre-se que você vai ter uma sequência de restauração, lembrando por causa das referências, quando você coloca essa referência no banco de dados, tá? Aqui eu não vou fazer, no nosso caso, eu não tenho problema de referência, porque eu não estou deletando nada, eu estou atualizando uma flag. Mas se você for deletar um registro, por exemplo, você falou, eu vou deletar um registro de produto. Então verifica se tem alguma informação desse produto. Se, por exemplo, se foi feito pedido, se foi feita nota fiscal, se tem um pré-pedido, se tem um orçamento. Tudo isso daí você precisa verificar para saber se você pode excluir aquele produto ou não por causa de histórico. E aí também vai aquela questão de você falar, eu vou marcar flag ou não. Porque, por exemplo, num caso de cadastro de produto, você pode ter as duas situações. Você pode ter a flag e ainda ter a possibilidade de excluir. Então você vai lá, fez sua rotina de exclusão, e aí você falou, eu vou manter o histórico dos produtos que têm alguma coisa. E os que não têm eu posso excluir. Isso vai da política da empresa. Aí se você fizer esse tipo de coisa, você vai lá, faz as referências aqui no programa, faz os estudos das referências, porque aí você vai selecionar qual é o comando de consulta que você vai fazer. Porque se você falar, é o cadastro de produtos, e você fizer um select, verificar que aquele produto tem uma nota fiscal, um pedido, um orçamento, alguma coisa já, ou se for uma coisa de fabricação, tem uma ordem de produção, alguma coisa para aquele produto, então você não pode excluí-lo. Então você vai fazer um update e marcar uma flag dizendo que ele não pode ser usado. Já se você não encontrou nada, ele nunca foi usado, foi um cadastro errado que foi feito, então ele pode ser efetivamente excluído. E aí você vai lá e dá um comando delete em vez do comando update. Tá? Então você pode ter situações em que você vai usar as duas coisas, ou situações que você vai usar uma só. Porque você pode também ter uma situação de que você falar, não, isso daqui eu não quero manter o histórico. Aí você dá o comando delete e acabou. Se precisar verificar a referência, você verifica e aí sai fazendo a limpeza toda das referências antes de fazer aquela exclusão, senão você vai ter um banco de dados que não vai estar íntegro, porque você vai ter preenchimento de tabela com informações que não condizem com o seu modelo de entidade de relacionamento. Modelo de entidade de relacionamento, para quem não está acostumado com documentação, volta lá no meu vídeo de modelo de entidade de relacionamento, que eu tenho um vídeo explicando sobre o que é, como é que funciona, como é que faz. É em outra playlist, mas tem, é na playlist de Desmistificando. E lá eu explico sobre o que é um modelo de entidade de relacionamento. Então, para quem não está acostumado com isso, pode voltar lá e verificar o que é, do que eu estou falando, tá? Porque um banco de dados, para ser bom, para ser bem feito, ele precisa estar íntegro. E ele precisa, para estar íntegro, obedecer um modelo de entidade definido para ele. Tá? Essas são as condições normais que a gente tem e que nem todo mundo obedece, tá? Então, quando vocês forem fazer
manutenção em banco de dados de outras pessoas. Lembrem-se que nem todo mundo faz as coisas de acordo com o que deveria. Tá? Então, é isso. Esse é o nossa mudança de hoje. Vamos fazer o teste, então vamos compilar o nosso sisteminha para poder ver o funcionamento e ver se isso daqui realmente foi suficiente. Então vamos compilar agora. Bom, já compilamos. Vamos agora entrar aqui no nosso sistema. Eu vou entrar com o nosso usuário administrador para a gente poder escolher um... Ainda até esqueci a senha aqui. Pronto. Para a gente conseguir ver qual usuário que a gente vai usar para fazer o teste. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos usar esse Roberto, tá? A senha dele é 1111. Fui verificar antes da gravação para poder saber qual que era a senha que estava. Você está vendo que ele está bloqueado, então a gente vai tentar entrar com ele, ele vai estar bloqueado. Vamos lá. Temos aqui, vamos fazer a chamada aqui no... Já tenho aqui o ícone para não precisar ficar toda hora indo no diretório. Era Roberto. Roberto, senha 1111. Ele não vai poder entrar porque está bloqueado. O usuário teve acesso bloqueado, contate o administrador do sistema. Perfeito, funcionando conforme a gente queria. Então agora vamos botar o usuário administrador para desbloquear esse usuário. Vamos alterar, tirar o status de bloqueado dele. Usuário alterado com sucesso, podemos sair. E ele já vai conseguir entrar no sistema. Roberto, entrou no sistema normal, tudo bem. Esse usuário a gente não fez alguns bloqueios de tela aqui, tá? Então a gente depois vai fazer isso, vai ter uma outra parte um outro vídeo sobre esses bloqueios nas telas que vão abrindo. Tá? Então tá tudo bem, vocês veem que ele está aqui, tá tudo não, quer dizer, não, administrador não está bloqueado, não está excluído. Tá? Eu poderia até mudar nele mesmo, só que porque ele não está fazendo teste de ser administrador ou não, mas vamos fazer a coisa como tem que funcionar, né? Entra como administrador e vamos excluir o usuário, que é o nosso teste que a gente precisa fazer agora. Usuário Roberto, vamos excluir. Botão de exclusão está aqui. Classe de usuário, exclusão. Vamos excluir aqui. A gente não precisa fazer mudança nenhuma aqui nessa tela porque não é tratado. Lembra, a gente só vai fazer um update da flag, dessa flag excluído aqui. A gente simplesmente vai botar, só aparece os dados para vocês conferirem que são os dados que vocês querem ver, tá? Que o usuário é aquele mesmo. Então, vamos excluir. Usuário excluído com sucesso. Como vocês podem ver aqui, já marcou o excluído. É aquela rotininha de mostra usuários, né? Que ele roda para recarregar esse vetor. Então já aqui como excluído, vamos ver se funcionou. Vamos lá, Roberto. 2, 3, 4. Aqui, os 4 uns. Ok, usuário sem incorreto. Aqui ele deveria estar dando como excluído, não como sem incorreto, mas o importante é que ele não está entrando no sistema. Tá? Ah, eu coloquei, tá certo. Na regra que a gente tinha feito, quando botou essa verificação de acesso, a gente não está informando que o usuário foi excluído, que é para poder evitar de dar mais informação para alguém que esteja tentando entrar com uma conta que já exista. Então, se você fala que o usuário ou senha estão incorretos, a pessoa não sabe se a conta foi excluída ou não. Por isso a gente não colocou a informação de que está excluído. Entrando como administrador, a gente vê que ele está excluído. Podemos alterar para retirar a flag.
salva a alteração, ele volta alterado com sucesso. Então ele está aqui, de novo tudo com N, então está certinho. Deve conseguir entrar de novo no sistema. Roberto. Ok, entrou no sistema. Então está correto, nossa rotina funcionou. Então o objetivo desse vídeo foi atingido, foi um vídeo bem rápido, bem curto. Os próximos passos, a gente falta basicamente três ações aqui. Na verdade, vão ser três que faltam, mais uma adicional que eu vou fazer, independente de ser dessa tela ou não, do relativo ao CRUD. Uma ação é o imprimir, que a gente aperta aqui não sai nada, que na rotina de imprimir a gente vai gerar um PDF, tá? Vai fazer a impressão no formato de arquivo PDF desses dados, para poder ser salvo em algum lugar, para ser impresso, porque assim a gente deixa a liberdade de ser impresso, mandado por e-mail ou o que for, tá? Existe no HMG tanto rotinas para impressão direto para impressora, quanto rotinas para você gerar em PDF. Aí vai do que vocês queiram fazer, tá? Mas a gente vai gerar aqui para um PDF. Feito isso, a nossa tela do CRUD vai estar completa. Aí a gente vai criar aqui no menu uma tela de teste, essa tela de teste vai fazer a validação, vai ter uma função que valida se o usuário pode entrar nessa tela ou não, tá? Essa função é uma função importante para a gente colocar em todos os lugares. E também quando a gente fizer essa rotininha, essa tela com essa rotininha, essa tela vai ser uma tela simples, só para o usuário ter entrado ou não, né? E informando se ele tem direito de alteração, exclusão, o que ele tem direito de acesso nessa tela. E a gente vai também colocar o bloqueio aqui, tanto de usuário quanto no configuração DB, para que nessas duas telas só entre quem é usuário administrador, tá? Então a gente vai fazer essa verificação para essas duas telas. Então, no mesmo vídeo que a gente for criar essa tela de validação, a gente também vai fazer a validação nessas duas telas que já existem, para que a gente já possa estar com a configuração toda correta. E vai ter, depois desses dois vídeos, vai ter o terceiro vídeo com uma tela, que na verdade não é uma coisa tão significativa assim quanto ao funcionamento, mas eu já vou colocar porque todos os sistemas costumam ter. É uma tela sobre o sistema, que vai ficar aqui também no úteis. Então, vai ficar abaixo do configuração DB, a gente vai acrescentar uma telinha sobre o sistema, na qual vocês, como a ideia é vocês terem essa rotina aqui e criar outros sistemas usando esse daqui como base, ou seja, a partir dele vocês vão acrescentando telas, funções, bancos de outras tabelas no banco de dados para aquele sistema que vocês vão ter. Em vez de vocês partirem do zero, vocês vão poder partir desse, caso queiram, claro, com as modificações que vocês tiverem feito. Então, vocês vão pegar, vão falar, eu quero com ícone aqui, o ícone ali, um desenho e tal. Então, vocês vão fazendo a modificação, vocês vão ter uma base para vocês, a base que vocês vão querer usar do sistema de vocês. E aí vocês vão poder fazer aqui, e vai ter essa tela sobre o sistema, que tradicionalmente existe. Então, vocês podem colocar também já como uma base para vocês não precisarem sair do zero nos sistemas que vocês vierem a desenvolver. Tá? Vocês podem muita gente pode estar falando, perguntando, mas por que eu vou desenvolver um sistema usando Harbor? Se hoje em dia o pessoal usa muito Python, faz as coisas para web, coisa e tal. Usa C Sharp e assim vai. Eu também faço as coisas em Python. Eu desenvolvo a aplicação em Python, automação em Python. E quando você vai utilizar
ele mesmo depois dele transformado em executável, porque o Python é uma linguagem de script, então você geralmente interpreta ele, mas você pode transformar ele através de alguns métodos, transformar ele num executável para qualquer um dos sistemas operacionais. A vantagem do Python é que você, com o mesmo fonte, você faz um programa para Windows, para iOS ou para Linux. E aí você vai criar o executável de acordo com aquele sistema operacional que você vai fazer. Mas o Python ele demora mais para carregar. Então, se vocês querem um sistema que ele vai carregar mais rapidamente, ou que ele é muito complexo para o Python, porque o Python ele tem uma estrutura diferente. A estrutura dele é bem diferente. Quando a gente for fazer uma playlist dessa mesma funcionalidade que a gente está fazendo aqui em Python, vocês vão ver que o raciocínio é totalmente diferente. Tá? E ele demora mais para carregar. Então, esse tempo de carga do sistema, se for uma coisa que for significativa, talvez vocês achem interessante distribuir um software feito em Harbor, em vez de fazer ele em Python, por exemplo. Tá? Então, existe mercado? Existe. Porque o seu usuário final, para ele não vai, se ele quer um sistema funcionando, se o sistema vai ser feito em Python ou em Harbor ou em Clipper, ele quer que seja funcional, que ele possa usar nas telas, nos computadores dele e pronto. É isso que ele precisa de resultado, tá? A menos que ele exija uma coisa diferente, tá? Então, faz sentido vocês aprenderem, desenvolverem e terem uma base inicial para vocês poderem fazer a partir daí. Tá? Eu falei que ia ter um quarto vídeo, porque eu falei, primeiro, o próximo vídeo é sobre impressão, o segundo vídeo vai ser sobre os acessos, o terceiro vídeo vai ser sobre essa telinha aqui, que vai ser um vídeo super rápido e bem simples, tá? Porque é uma coisa bem básica, é só você fazer a tela e botar o acesso no menu. E a quarta vai ser para a gente organizar as nossas fontes de uma forma que fique mais fácil de ser feita a manutenção. Porque, não sei se vocês já viram, mas para uma coisa, um CRUD pequeno, simples, coisa bem simples mesmo, bem básica, a gente já tem aqui uma quantidade bem grande de PRGs, tá? Olha só a quantidade que a gente tem aqui, muito PRG. Isso dificulta a manutenção. Tá? Então, é um vídeo opcional, eu vou fazer. Tem gente que não vai nem, né, que vai achar que é besteira assistir, mas se a pessoa está acostumada a fazer manutenção, ela vai preferir facilitar o trabalho dela no futuro, tendo uma organização melhor dos fontes, porque esses fontes, da forma com que o HMG deixa, não ficam bem práticos para se fazer manutenção. Existem maneiras de organizar isso de uma forma melhor. E é isso que a gente vai tratar mais para frente, daqui a 4 vídeos. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia do futuro daqui dessa playlist. Ok? Então é isso. Então, obrigado por assistirem. Deixe seus comentários, dúvidas ou sugestões. Se gostaram, deixe o like. Se inscrevam no canal se não são inscritos. Não esqueça de compartilhar com os amigos ou quem tenha interesse, que vocês sabem que tem interesse por esse tipo de conteúdo. E principalmente essa questão do like e dos comentários que ajudam bastante o canal a crescer. Ok? Obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.